Olá, eu sou o Marco Picchini e esse é o 8º episódio da série Diário de um Gestor de Comunicação. Nessa série eu venho compartilhando com vocês as minhas experiências em quase 50 anos de vida de comunicação e também compartilhando dicas de como um gestor de comunicação pode conduzir o seu trabalho de uma maneira mais efetiva. No episódio de hoje nós vamos tratar de um tema interessante que eu acho muito importante, que é o público interno da empresa. Os colaboradores da empresa, os empregados da empresa, os funcionários da empresa. Porque esse é, na minha opinião, um dos stakeholders mais importantes que a empresa tem para gerenciar. Porque, na verdade, se o público interno não é envolvido dentro da comunicação, ele terá mais dificuldade de acompanhar o desenvolvimento da empresa, de desempenhar as suas atividades de uma forma esperada, de entregar os resultados que são esperados da parte dos empregados da empresa. A comunicação interna, ela é muito importante na empresa, e dentro desse trabalho, o gestor de comunicação tem que ter a característica de suporte ao RH, aos recursos humanos, porque é a maneira como nós contribuímos transversalmente dentro da empresa para que uma importante função seja realizada. Por que é importante envolver o público interno? Porque existem diversos momentos dentro da vida de uma empresa em que a unidade de pensamento precisa ser promovida. Todos precisam funcionar numa mesma sintonia para que as coisas aconteçam. Isso pode acontecer de diversas formas, em momentos muito marcantes, como uma mudança de estratégia ou como uma mudança física da empresa de um lugar para outro, mas também em pequenas coisas, um programa de melhoria de qualidade, um programa de gestão de resíduos internos. Existem diversos momentos em que você precisa transmitir uma informação, transmitir um direcionamento, e as pessoas precisam entender, adotar e fazer isso virar uma prática diária de atividade. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Imagine que uma empresa decida mudar o sistema de gestão da empresa, o ERP que gerencia a empresa como um todo. Quando isso acontece, quando você troca um sistema de gestão, muitas vezes todos os processos internos de trabalho são revistos para que eles possam ser traduzidos para dentro do ERP ou vice-versa, ou o sistema do ERP é trazido para dentro do sistema de trabalho das pessoas. Então, existe um investimento muito grande por parte da empresa num novo sistema de gestão. Ele vai impactar a empresa como um todo. Ele vai envolver desenvolvimento, treinamento, implantação, consolidação, uma série de fases que fazem com que esse RP passe a vigorar, passe a ser o sistema de gestão da empresa. E se o coletivo da empresa não abraçar esse RP, não se dedicar a aprender, a compreender e a utilizar esse RP nas suas tarefas diárias, a empresa vai sofrer consequências muito graves com isso. Vai ter interrupção de fluxo de trabalho, vai ter muita ineficiência nos processos, vai ter muito erro, vai ter muita refação. Então é importante que, por exemplo, no momento de troca de um ERP, a empresa tenha a capacidade de envolver as pessoas para que isso aconteça. Pensem, por exemplo, num projeto de qualidade, de aumento de qualidade geral. Existe um programa de qualidade, existem diversas etapas de um programa de qualidade, mas se as pessoas não compreenderem o objetivo dessa mudança de qualidade e o que ela envolve do ponto de vista do dia a dia de cada um, e as interfaces da qualidade quando ela passa de um grupo de pessoas para outro, de uma passagem de trabalho de um para outro, essa qualidade ela nunca vai ser alcançada, porque não existe uma compreensão do que tem que ser feito, não existe um engajamento para que aquilo seja feito. E é aí que entra a comunicação, criando as narrativas que são
engajadoras, que são capazes de fazer com que a empresa mude como um todo para uma direção escolhida. Bem trabalhada, a comunicação interna tem muitas características interessantes. Uma delas é de potencializar mudanças que a empresa promove ou potencializar programas que a empresa vem promovendo dentro dela mesma. Vou dar um exemplo aqui de um dos clientes que nós atendemos na Picchini, que recentemente mudou de marca. Foi feito um trabalho de avaliação da marca no mercado, era positivo. A empresa precisava dar um salto de percepção externa a respeito do que ela fazia, do que ela entregava, da qualidade que ela tinha, e foi decidido então um novo posicionamento de marca, uma mudança de logo e uma nova atitude mais ativa de comunicação externa dessa nova marca, que representava uma nova empresa naquele momento. Quando nós chegamos nessa empresa, nós descobrimos que a parte de comunicação interna estava sendo trabalhada de uma maneira muito light, muito superficial. E nós entendemos que o público interno estava entendendo a mudança de marca como uma simples troca de nome, uma simples troca de logo. Nós então atuamos para fazer com que a empresa compreendesse que aquilo era muito mais do que uma troca de marca. Era uma troca de espírito, era uma troca de posicionamento de marca, que ela estaria, dali adiante, estaria muito mais visível, muito mais agressiva na sua atitude comercial, muito mais comprometida com as promessas que a marca fazia ao mercado. Nesse sentido, nós compartilhamos essa visão com a empresa e promovemos a ideia de forma que, quando foi feita a virada de marca, nós também fizemos com que essa mudança fosse valorizada de uma maneira muito importante e impactante dentro da empresa. Sugerimos um evento de comunicação oficial da mudança de marca, o dia D da mudança, uma festa interna onde todos pudessem comemorar essa nova fase da empresa. Contribuímos com a mensagem que deveria ser compartilhada com os empregados, e toda uma atitude da liderança com relação à mudança que deveria ser transmitida para os seus liderados. E aqui vem um aspecto muito interessante da comunicação interna. Ela não é simplesmente um slogan que é para ser trabalhado. Ela não é simplesmente um boletim que é escrito. A comunicação interna, ela tem que levar em consideração o fluxo de liderança dentro da empresa. É importante entender isso, porque muitas vezes, se o empregado tem dúvida a respeito de uma ou outra atividade da empresa, de um ou outro direcionamento, aonde é que ele vai tirar essa dúvida? É exatamente na chefia direta dele, nas lideranças internas da empresa. Então, na comunicação interna, é muito importante compreender o fluxo de liderança dentro da empresa, as diversas camadas das chefias e das equipes, e prever para cada uma dessas camadas um desdobramento em cascata dessa comunicação. É muito interessante trabalhar isso de maneira que você tenha uma informação muito completa no topo, muito compreensiva em tudo aquilo que ela representa, e depois você vai distribuindo essa comunicação para o resto da cadeia, de forma que, no geral, todos compreendam e com um nível de complexidade que vai aumentar à medida em que essas pessoas estão mais próximos do topo da empresa. Esse trabalho é um trabalho de muito responsabilidade, e a comunicação tem a sua contribuição efetiva, porque a comunicação detém a capacidade de mexer as ferramentas da comunicação. A linguagem, as narrativas, os veículos, a transformação, trabalhar as histórias, trabalhar as pessoas, trabalhar todas essas, todo o storytelling dessa mudança. A gente tem a capacidade de fazer isso. O RH é um parceiro importante porque existem as normativas dentro da empresa, mas esse é um dos trabalhos mais instigantes que a comunicação corporativa pode realizar. Se você é um gestor de comunicação e enfrenta no seu dia a dia desafios como esse,
Se você quiser bater um papo comigo, acesse o QR Code que aparece aqui na tela ou no link que está aqui na descrição do vídeo e agende um bate-papo. Teria o maior prazer em conversar com você sobre esse assunto ou outros assuntos ligados à gestão de comunicação.